Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza já conta com uma nova coordenação executiva, é o empresário Tiago Guimarães. Ele falou sobre as ações nesse novo mandato durante um bate-papo comigo aqui nos estúdios da TV Otimista. E você confere agora a primeira parte desta conversa. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar desse novo momento da AGE, né? Dessa nova gestão. O que você já está planejando aí? Olha, é um prazer que eu receba essa gestão da AGE. É um ano, né, como política do que foi sempre a AGE nesses últimos 35 anos, então é um ano muito intenso, sabe? Então a gente tem muito pouco tempo para fazer o que a gente quer e o impacto que a gente quer gerar. Então, expectativas que nós temos, né, como coordenação é muito trazer esse lado do digital, o impacto das novas tecnologias, principalmente da inteligência artificial, que tem sido muito bem tocada, de como é que ela está refletindo dentro da sociedade e como nós, como sociedade e Estado, nação, empresas, estamos se preparando para isso. Eu acho que esse momento que estamos vivendo é a primeira vez na história, né, que o blue collar ou white collar, né, que são as pessoas que trabalham no escritório, vão ser afetadas diretamente com ferramentas, porque foi muito no industrialização, a máquina substituiu o operário braçal e agora a gente está substituindo o operário o funcionário, o colaborador que está dentro do escritório trabalhando e pensando. E isso vai mudar muito na dinâmica mundial e principalmente daqui local. E como é que vocês observam esses desafios, né? E colocar em prática já? O que já está sendo discutido? O que vocês já identificam como norte para poder aplicar isso na prática nas empresas? Olha, assim, eu vou dar alguns spoilers aqui. A gente está iniciando agora. Mas, assim, a gente precisa saber das nossas potencialidades que nós temos aqui no Ceará, né? Eu não sei se eu posso contar a história, mas meu avô era do interior, tinha um comércio e queria que cada filho tivesse uma bodega, né, em abrir o que ele já tinha ali. E minha avó não quis e tal, e fugiu coisas aqui para a capital para fazer outras coisas que não seguir aquela mesmice que ele estava querendo. E aí, agora, dentro desse estado, nessa perspectiva, a gente vê várias outras frentes de negócio, novos negócios que estão surgindo e a gente tem que sair dessa metáfora do vamos montar a nova bodega, né? E nessa traz um desafio de mostrar de fato quais são as nossas potencialidades. O Ceará recentemente, junto com a FIEC e vários outros órgãos do governo, mostraram que o que a gente tinha aqui de malefício, até uns anos atrás, descobriu que dá dinheiro, é bom, é só o vento, né, que nós temos aqui em abundância. Então, só o vento são dos principais energia, né, a principal matéria-prima de data centers, de infraestruturas que de fato precisam vir como indústrias para dentro do Estado. E a gente planeja em realizar, por exemplo, a missão regional, a Rota do Desenvolvimento do Estado do Ceará, porque a gente fica sempre na pergunta, o que é o cinturão digital, sabe? Para que isso serve? É um fio pendurado num poste? Então, e levar a sociedade lá e ver o que de fato é, o porquê que ela existe, né, traz vários insights para como é que a gente pode atuar. Agora a gente vai poder ter um data center no pleno interior do estado, uma infraestrutura bilionária, né, ali instalada. A gente também quer visitar o cinturão das águas e como é que isso vai impactar dentro da nossa sociedade, visitar obras estruturantes, né, a Quer está construindo 400 megawatts ali no Icó, no Médio Jaguaribe. Então, esses exemplos da gente entender mais o estado, eu acho que abre a cabeça do jovem empresário para as possibilidades que ele pode seguir na carreira, no negócio dele. Até porque às vezes não tem um entendimento muito claro de o que isso vai impactar o meu negócio, né? De que forma isso que a gente imagina, como você falou, né? Um fio e tudo, mas o que isso vai impactar no meu negócio? Né? Diretamente nos meus ganhos, na melhoria do trabalho, na melhoria da mão de obra, né? Dos colaboradores, e tem muito a impactar, né? Direto e indiretamente, né? Não, total. E dentro dessa perspectiva, de fato, a gente trazer insights para dentro, e não é à toa, a gente lançou também e vai potencializar ainda mais o AgiTrends, que é uma inteligência artificial que a gente desenvolveu com a curadoria dos principais reportes de inovação e tendências do mundo. Então a IA, a gente sabe, você chegar lá no ChatGPT e digitar qualquer coisa, ele pega a informação do blog, da internet, que não necessariamente ela vai ser real, bem
bem tratada, né? Já a gente filtrando esse conteúdo, a gente consegue dar uma assertividade maior. Então colocamos o World Economic Forum, a Accenture, Deloitte, os próprios relatórios da FIEC, né, para criar esse paralelo entre as boas práticas lá de fora com as necessidades e perspectivas aqui para o nosso estado. Então nessa plataforma o jovem pode ir lá e perguntar coisas das mais aleatórias e ele contextualiza para dentro do cenário cearense. E aí essa é uma das perspectivas que a gente também quer dar para o nosso associado, a gente ir testando essas soluções, né? Vendo como é que elas conseguem atuar para a gente vai estar lançando aí um curso legal também de utilizar dessas tecnologias na prática como ferramenta simples, porque hoje não necessariamente eu precise de um desenvolvedor, um grupo de desenvolvimento para montar soluções até simples para eu tirar o contexto, que auxilie de fato o empresário, né? Porque hoje no mundo da informação é muito difícil você saber de onde é que você busca, pega e toma suas decisões de fato, e a gente quer estimular com que todos eles, sabe, passem a perspectiva, né, do que é aquilo, e na visão do jovem. E temos também estimulado, abrimos aí os comitês temáticos junto com a ADES, a gente quer que, já criamos os grupos, né, para que os jovens estejam ali de forma muito humilde participando desses comitês e que tragam de volta para nós dentro da associação, para a gente discutir de fato assim, cara, pô, eu fico brincando, né? Galera, a gente vai lá para buscar a bola de cristal, porque ali que está sendo discutido os próximos 10 anos. Então, assim, a gente vai chegar lá e ter uma discussão lá, pô, realmente vamos fazer isso, e a gente volta, então eu já sei o que vai acontecer no estado. Então é até bom para a gente como empresário, porque eu falo, o futuro não é aquilo que a gente vai viver, é aquilo que a gente está construindo. Então, o papel como jovem é se preocupar com o futuro, não só dele, mas também de toda a sociedade. Tiago, você falou dois nomes aí importantes, a ADES e FIEC, né? Como é que essa parceria da AGE junto aos demais órgãos, né? Esse trabalho de parceria, de se juntar os conhecimentos, né? Expertises, a experiência de um com a vivacidade do outro, digamos assim. Como é que se dá esse trabalho? Como é que vocês pretendem colocar também, dar continuidade aqui para frente? Bacana. A AGE ela é uma instituição apartidária e ela também não é vinculada a nenhum órgão em específico. A gente criou isso, assim, criaram, né? Eu não participei há 35 anos atrás, com a ideia justamente dela não ter necessariamente algum viés político e tal que venha de alguma instituição. Mas somos próximos de todas, né? A gente acredita de forma muito humilde que a gente não tem a experiência que essas pessoas têm, não passamos eu fico só imaginando a loucura do que devia ser a década de 90 com a inflação naquele porte. Então, a gente de forma muito humilde participe, quer estar junto, não só FIEC, a ADES, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está junto com a FEComércio, o SEBRAE, a ICIP, todos os jornais aqui também presentes dentro da sociedade, para a gente, de uma certa forma, muito humilde, falar a nossa opinião, e estar participando como ouvinte e aí fomentando esse objetivo maior da AGE, que de fato é a formação de novos líderes através do trabalho da ação de fato. Então a gente não só está dando aula, mas a gente está promovendo eventos, a gente está, sabe, engajando. Então assim, a gente já aprende um termo popular brasileiro, na tora, né? Já aprende na tora aqui, viu? Na produção, na prática. Então isso é uma coisa muito bacana que acontece na entidade. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista com o empresário Tiago Guimarães, ele é coordenador geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. A AGE está com 35 anos, né? Vocês fizeram agora, recentemente, lançaram uma obra que mostra um pouco dessa história também. Muitos nomes importantes hoje, né, se criaram na AGE, né, chegaram de lá e fazem parte do cenário econômico cearense, brasileiro e mundial também. Como né, estar à frente de uma associação como essa, aguerrida, que já entregou muitos nomes bons e importantes no mercado e que também olha sempre nessa questão de estar sempre atualizando, sempre levando informação. Vocês têm também
as viagens, né, os encontros, esse bate-bola com quem já está na área há um tempo. Como visualizar esses 35 Sim. anos? Bacana. Na AGE, foi criado lá atrás pelo Jay McKinney, o próprio Demócrito Duma, que fundaram, né? Eles criaram esse formato, que a gente tem 1 ano, né? E aí todo mundo fala, 1 ano é muito pouco tempo e tudo. Mas assim, imagine, agora a gente tem 35 conselheiros, porque quando a pessoa sai do cargo de coordenador geral, ele passa para a cadeira de conselheiro, então eu tenho 35 high-level conselheiros ali para me dar suporte. Então a AGE com um ciclo, se fosse outro período, né, 2 anos, então a gente teria metade dessas pessoas. Então eu acho que a AGE com o tempo ela vai se fortalecendo por si só, como você falou, grandes nomes passaram pela entidade, e o bacana é que automaticamente quando, no caso que me antecedeu, o Lucas, né, passou para mim, ele é convidado, cordialmente expulso, né, mas com essa ideia justamente de, cara, não, agora tem que dar outra cara, outra perspectiva, porque o mundo está mudando muito rápido, então a gente precisa também estar com novos pensamentos sempre, né, então se eu tentar falar com o Lucas agora, eu nem consigo. A gente mesmo se veda um do outro para, assim, de repente não influenciar nas decisões. Mas temos projetos que são estruturantes, que acontecem durante e vem acontecendo durante várias gestões dentro da AGE, mas que sempre damos outras perspectivas, outras visões, justamente com essa ideia da reciclagem. E, então, como você falou, né, promover uns almoços, então quem são as pessoas que eu vou chamar para o almoço? Aí depende do que está em voga, né? Missões internacionais, a gente e regional e nacional. Então, regional, queremos fazer a Rota de Desenvolvimento do Estado do Ceará. Nacional, se o ITA está se instalando aqui, a gente vai visitar o ITA lá, São José dos Campos, né? E a internacional, a gente queria fazer muito na China, que a última vez que a AGE foi para a China faz, assim, em 2017. E a China em 2017 para cá é outra coisa, né? Virou um outro ambiente, e agora com essa guerra Estados Unidos e China se torna ainda mais atraente para a gente visitar e entender de fato lá na Terra o que está acontecendo. Até porque é um olhar já que a gente já está vendo uma movimentação mundial do olhar para o Brasil, né? E aí o Ceará desponta, né? O Ceará fica assim, opa, aí a gente vai pegar um pouquinho desse, né? Conversar um pouquinho sobre esse olhar do investidor, né? Saindo dos Estados Unidos, olhando para o Brasil. Total. E várias coisas vêm se promovendo. Então a gente lançou agora uma nova rota, né? Para chegar aqui no Porto do Pecém, diminuiu 30 dias a chegada de materiais para cá. Então, assim, isso já é um sinal que nós, como empresários, precisamos ficar alerta, aquela bola de cristal que a gente está falando, né? Do que vai ser feito frente a essa nova demanda, quais são esses navios cargueiros que estão chegando, que tipo de material a gente consegue trazer, sabe? Então, assim, ainda é melhor do que importar, eu falo que é exportar, né? Assim, custo em real, faturamento em dólar. Então, assim, como é que a gente consegue não só comprar daqui e vender para lá? Então, o Brasil, agora nessa última semana, né? Deixaram de comprar dos Estados Unidos e compraram agora a produção agrária brasileira. A China, saíram 4 navios aqui lotados. Assim, isso é um reflexo da velocidade que a gente precisa ter e entender o contexto global e tomar as ações para a gente pegar esse protagonismo. Tiago, a gente tem alguns olhares diferenciados hoje com relação ao ISG, né? E também com relação à economia voltada para o social, né? Você trabalhar assim, a gente tem nomes maravilhosos aqui, né? Tiziana Rolim é um exemplo, né? E ela é muito destinada e muito aguerrida na questão de acabar com a pobreza, fazer o Museu da Pobreza, né? Como é que esse olhar que vocês têm enquanto empresários, nesse sentido também, né? Do negócio social, da agenda ESG, né? Do olhar para além do balanço no final do mês, assim. A gente é uma entidade que quer mudar o mundo através do trabalho, sabe? E aí mudar o mundo, a gente entende que alguns aspectos sociais, econômicos, não podem ser discutidos de maneira superficial. Então, a ideia do imposto é roubo, sabe? Não, tem mais que trabalhar, sabe? Bolsa Família cria preguiça. Então, assim, isso são papos que a gente quer eliminar de dentro da entidade, porque a gente acredita que a frase feita não muda, né? Não muda o mundo, não muda o contexto. A gente tem que entender o que a gente tem como lema nessa associação, é compreender o passado
para entender o presente, para ir construir o futuro. E nessa pauta de ESG, nós sempre temos um trabalho muito intenso junto com o IPRED, o Pensando Bem. A Tiziana ajuda pra caramba, está direto lá com a gente. Foi ex-associada da AGE lá tempos atrás, nunca chegou a ser coordenadora, mas bem ativa e participava, e ainda hoje ajuda a gente bastante. E eu acho que uma das saídas para o que a gente tem aqui no Brasil é a gente entender como empresário que cara, a gente precisa formar mercado consumidor, né? Não existe coisa mais capitalista do que criar o próprio comprador. Então, essa pegada da educação, dar conhecimento, dar recurso, dinheiro, isso movimenta a economia. E a gente sempre brinca lá, eu não quero nada diferente do que os países desenvolvidos lá fora já fazem, sabe? E quando a gente vai pegar o que fazem lá, são interpretadas de outras formas essas mecânicas de distribuição e consolidação. Então a gente quer aprofundar no assunto, a gente entende que não podemos ficar na superficialidade, né? Porque aí ficamos no marasmo. Tiago, tem um ano todo pela frente ainda, né? Mas já perguntando, como é que você observa o Tiago no finalzinho do ano já passando o bastão? Assim, você espera que tenha entregue essa área de que forma? Assim, aí pra mim, tava falando, né? Eu acho, há um mês atrás eu não postava nem no Instagram, nada. Assim, eu sou muito recluso então assim, vai ser um desafio bem grande para mim de conseguir falar em público, passar informação, porque eu acho que um papel como a AGE que eu tenho é comunicar, né, passar essa ideia, esse contexto. E como entidade que a gente pensa como coordenação, é muito nessa ideia, que a gente precisa mudar a perspectiva de como nós empresários enxergamos o mundo, como nós estamos nos preparando para isso, né? Eu falo que a AGE talvez não tenha sido criado para mudar a cabeça do pobre, mas mudar a cabeça do rico, né? E entender que ele de fato é o cara que vai poder, sabe, peitar e mudar algumas coisas que não seja não necessariamente só para ganho pessoal, mas também por consequência social. E dentro dessa jornada, uma coisa que nós queremos trazer cara, a gente não diga não ao preconceito, sabe? Mas tem o respeito. Então, porque às vezes a gente tem partes da cultura que são meio que jogos, TI, aí a gente pega, TI é um nerd e tal, jogos é um mongoloide, né? Assim, então, só que você pega a indústria de jogos, cinema e música juntos, faturamento global. Então, frente a essas barreiras culturais, a gente está querendo quebrar para criar-se o diálogo, o entendimento, entender que tudo, querendo ou não, ainda é negócio, sociedade, é uma associação administrativa de pessoas, né, que colocam as coisas para frente. E nós nos comunicando dessa forma e tocando nesses assuntos e mostrando quão grande são esses outros cenários que, inclusive de ESG, de pautas sociais, né, a gente consegue entender e mudar a cabeça de muita gente que está ali dentro. Não mudar a cabeça, né? Trazer reflexões, trazer novas reflexões, perspectivas. É isso. Muito obrigada mais uma vez. A gente deseja sucesso nessa gestão. Até a próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço mais. Agora o intervalo, a gente volta em instantes. Fortaleza recebe de 7 a 9 de maio agora o 13º Congresso GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. E sobre essa programação, conversa agora com a Beatriz Gurgel, diretora da ABG Soluções, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Falando um pouco dessa programação, né? Como é que ela foi pensada uma vez que ela sai de São Paulo, né? Vem para cá a primeira vez, é isso, Fortaleza? Isso. Bom, todos nós da sociedade civil, primeiro, eu acho que a gente tem que registrar que todo o grande congresso nacional que sai do eixo Rio-São Paulo, vem para o norte ou para o nordeste, já é um passo aí pela descentralização, né?
Então, é um congresso que acontece a cada 2 anos e ele está vindo, veio para Fortaleza. Então, primeiro, isso é motivo de alegria para todos nós que trabalhamos nesse setor, na área social, na área, enfim, do investimento social privado, né? E o GIF costuma trazer uma programação bem rica e diversa, né, sobre esse tema. Tem muita informação sobre o investimento social em si, né, que é o norte do evento, mas várias outras linhas de atividade que são importantes aí para o GIF, né? Educação, saúde, meio ambiente, esse ano de COP, né? E claro, vai ter ali, a gente ficou muito feliz quando saiu a programação final, porque vai ter sim ali contemplado um pouquinho de pensar, discutir o Nordeste e o Ceará, né? E nesse caso, como é que você observa esses avanços, né? Do olhar social das empresas, como é que tem sido isso ultimamente? Bom, primeiro que, assim, um ano de cada vez, né, um passo de cada vez, com essa pauta do ESG, avançou bastante a conversa. Claro que a gente teve um recorte, digamos assim, nesse cenário de investimento social na pandemia, que foi, em termos históricos, algo atípico, né? O brasileiro se mobiliza muito, né? O brasileiro é muito solidário. Então, na época da pandemia, a gente pôde acompanhar todo mundo tentando ajudar as empresas também nessa pauta. Agora, pós-pandemia, a gente volta e aí, com a pauta do ESG, né, onde o S é esse social e tem esse olhar para o investimento, a gente começa a entender mesmo como é que está essa questão, né? E o bacana do GIF, que é esse grupo, né, de institutos, fundações empresariais, né, o grupo das empresas que mantém suas fundações, seus institutos, no último censo que eles produziram, que é o de 2022-2023, temos aí 4,8 bilhões, de acordo com o censo, que esse grupo, né, de associados, que hoje são quase 170 associados, investiu, né? Então, ainda tem muito, o Brasil pode crescer muito, as empresas, eu acho que a gente está no momento das empresas olharem para essa pauta, né? E quando o grupo que une institutos e fundações das empresas, né? Não são as ONGs fundadas por você ou por mim, são fundações de grandes empresas, né? de grandes empresários, olhar com essa pauta com mais carinho, né? E olhar para o investimento aqui para o nosso Nordeste, para o nosso Ceará, enfim. Porque realmente o Brasil é muito grande, tem dimensões continentais e o investimento ele ainda precisa olhar com mais carinho para todas as regiões. Ainda permanece centralizado em alguns pontos, né? Permanece, infelizmente. Quando a gente vê qualquer pesquisa, seja censitária, né? Essa pesquisa que eles promovem é uma pesquisa sobre investimento social privado, que é aquela doação direta, né? Então, ela ainda tem aí seus 70% centralizados no eixo sudeste. Quando a gente olha para as leis de incentivo, que aí é outra pauta, que é a dedução do imposto, a gente já vê um esforço maior até do próprio governo em descentralizar esse recurso, porém ainda continua muito forte no eixo Rio-São Paulo. No caso, o que você observa de dificuldades nesse sentido, além da concentração, né? É um preparo também das empresas daqui, de quem vai receber? Existe aí nesse caso tem que ter um fomento, uma consultoria, um investimento a mais nesse olhar para preparar essas empresas para receber esses investimentos? Excelente pergunta, porque eu acho que nós que trabalhamos no setor, a primeira questão é conscientização do empresariado. Essa virada de chave, que não é mais a filantropia, a caridade, em si um investimento estratégico, né? Tanto é que essa doação direta, né, aquele investimento direto do empresariado, pelo GIF, ele denomina de investimento social privado, que é o investimento com planejamento, né, com estratégia, com monitoramento, com indicadores. E eu acho que aqui no nosso estado e no Nordeste como todo, eu acho que primeiro falta um olhar estratégico para isso. Entender que isso não é custo, é investimento nesse ecossistema que é a nossa sociedade. Quando a gente tem uma sociedade mais saudável, com saúde, a gente consegue, no sentido amplo, né, na área da educação, na área ambiental, na área da economia criativa, em tantas outras áreas, a gente consegue ter um desenvolvimento da nossa sociedade melhor e todo mundo ganha com isso. Então, eu acredito que, primeiro, a gente precisa ainda ter uma conscientização para, em seguida, dar esse passo, né? Voltando aí para a sua pergunta, né? De entender para onde quer ir, para qual instituição quer ir, qual a sua área de atuação. Muitas empresas falam, Bia, eu quero abrir um instituto. Eu pergunto, para quê? Né? Qual a sua intenção?
é desenvolvimento comunitário de onde a sua empresa está instalada, é investir na educação aqui no bairro onde a sua empresa está instalada. Então, assim, mas o despertar é importante, eu acho que ainda falta muito esse despertar. E também para saber sobre a programação, né? A gente estava conversando com bastidores, já estão encerrados, mostra o sucesso, né? E a procura que foi muito grande. Para saber mais informações também, tanto do encontro, como do trabalho que vocês realizam, como é que faz para acessar nas redes sociais? Bom, no caso do GIF, acessem o site do GIF, tá? Salvo engano, é gif.org.br, né? O GIF também está no LinkedIn. E a gente da BG Soluções Sociais, a gente vai estar cobrindo isso no nosso Instagram, para quem não pôde ir. Afinal, tem lista de espera, eu estava comentando. Gente, era tanta gente tentando, colegas, empresas. Realmente, vai ser um evento grandioso aqui, com mais de 1.200 pessoas lá no La Maison. Como eu falei, com fila de espera. E aí, acompanhe na imprensa, acompanhe nas redes sociais, que aí a turma vai ficar bem informada. Tá, joia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada também. E o Destaques agora fica por aqui com essa super dica aí. Obrigada pela sua companhia junto conosco. E até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.